Glória a Jesus, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos amigos, queridos que acompanham aí o meu canal, bem-vindos ao meu canal. E eu quero deixar um versículo para nossa meditação na palavra, que está no livro de Salmos 103, onde o salmista, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que a mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, este salmo aqui, o salmista, ele convida, ele lembra a sua alma de louvar a Deus, de bendizer a Deus, de não esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor tem concedido. Então, que nós possamos também a cada dia, queridos, aprender com Deus, aprender com estes salmos maravilhosos, onde estes homens de Deus deixaram para nós uma forma de vida, um exemplo de vida, né? Os bons exemplos que nós devemos seguir e os maus exemplos dos homens que, como nós, também falharam, nós não vamos seguir. Nós vamos apenas observar, tirar lições dele para a gente não fazer igual, mas seguir os bons exemplos, aquilo que pode agradar ao nosso Deus. E um desses bons exemplos está em ser grato a Deus, a ter no nosso coração gratidão por tudo que Deus fez por nós. Não foi pouca coisa que Deus fez por nós, Ele fez tudo. Tudo que podia ser feito, Ele fez. Quando enviou o seu Filho, Jesus, ali, em forma de homem, para pagar o preço pelo resgate da alma de todas as pessoas. Nós estamos lendo agora, eu vou gravar mais o capítulo 7 deste livro chamado O Último Convite. E este livro eu achei muito interessante, porque ele lembra tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele nos traz um esclarecimento de alguns versículos da Bíblia. E agora o capítulo 7, ele vai nos falar a respeito a esperança de justiça. E é o que nós vamos gravar agora, tá? Eu fazia sempre gravava em áudio, mas agora achei melhor gravar assim, lendo aqui assim, que aí eu acho que as pessoas acompanham melhor, tá? Então eu vou começar a leitura aqui. Diz assim: é comum nas escrituras a ideia de Deus ser glorificado por seu povo. Contudo, a expressão dar glória a Deus é incomum. Assim, seu uso na primeira mensagem angélica é tão especial quanto revelador. Um exemplo poderoso pode ser extraído do início da história israelita, quando os filhos de Israel, após peregrinarem por 40 anos pelo deserto, finalmente entraram na terra prometida, a qual se encontrava repleta de povos perigosos e corruptos. Dentre outras coisas, aqueles indivíduos sacrificavam os filhos a seus deuses. Antes de entrar na terra, os hebreus foram especificamente advertidos contra essa terrível prática. Não entregar os filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanarem o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 18, 21. Aqueles cananeus eram povos maus e, ao que tudo indica, tinham rejeitado havia muito tempo os esforços divinos de aproximação a eles. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Muito tempo. Observe também a seguinte ideia: ao cometer essa prática ímpia, os israelitas estariam profanando o nome de Deus. Trata-se do oposto do conceito de fazer o bem, obedecer ao Senhor e deixar sua luz brilhar e glorificar o nome dele. Os filhos de Israel também foram advertidos contra guardar os bens daqueles povos para fins pessoais. Quanto a vocês, cuidem de não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Josué 6, 18 e 19. Estas coisas condenadas poderiam contaminar espiritualmente o povo.
A segurança de Israel na terra dependia de sua pureza espiritual. Nada ameaçava mais essa pureza do que ser contaminado pelas práticas perversas das nações vizinhas. Boa parte do Antigo Testamento revela o quanto o povo hebreu se envolveu com as coisas que Deus os advertia a não praticar. Bem no início, aliás, logo depois da entrada na Terra Prometida, sobreveio uma calamidade e o Senhor explicou o porquê a Josué. Levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Josué 7:10. A ideia de misturar coisas proibidas às próprias simbolizava aquilo que levaria à ruína da nação, prática que, conforme veremos, também assolou o cristianismo. Pouco depois de entrarem na terra, essa contaminação já estava em andamento, por ganância, cobiça e em desobediência flagrante aos mandamentos de Deus, que não querias ver seu povo contaminado. Alguém de Israel havia furtado objetos da cidade recém-destruída. Embora tenha recebido a chance de se apresentar e confessar o erro, somente depois de ser confrontado por Josué, a quem Deus revelou o culpado, Acã admitiu o que fizera, dizendo: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Fiz assim e assim, quando vi este despojo. Uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei estas coisas e peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Quando a situação foi investigada e se descobriu que era verdade, Josué confrontou Acã pela primeira vez e disse: meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez e não me esconda nada. Dê glória a Deus, Josué 7,19. Assim, com a expressão encontrada em Apocalipse 14:7, no contexto do juízo de ser chamado a admitir a própria culpa, Acã é instruído a dar glória a Deus. O que isso significa? Não se trata de dar glória cantando louvores ao Senhor. Em vez disso, é admitir que Deus era justo, não só ao chamar a atenção para a ganância, egoísmo e rebeldia de Acã, como também a penalidade que se seguiria. Acã merecia o castigo que estava prestes a sofrer e se esperava que ele reconhecesse esse fato. Em suma, dar glória a Deus equivale a admitir, no contexto do juízo, que o julgamento de Deus é completamente justo. Levando em conta o conflito cósmico e a justiça divina ao lidar com ele, como é importante não só que os juízos de Deus sejam justos, mas que o universo reconheça essa justiça. Efésios 3:10. Aliás, em Apocalipse 19:1 e 2, trata alguns desses princípios e dessas potestades nas regiões celestiais, bradando: aleluia, a salvação, a glória e o poder são de nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Então aqui este capítulo deste livro nos fala sobre a esperança de justiça. Então, queridos irmãos, o que nós vemos aqui, nesse episódio de Acã? Nós vemos a justiça de Deus. Deus é justo em tudo que faz. Deus é perfeito em tudo que faz. Uma das coisas que eu sempre penso comigo quando eu vejo algo terrível, algo que às vezes assombra o nosso coração, algo que nos deixa aterrorizado, espantado, eu sempre penso na minha mente, eu sempre trago à memória, à minha mente, que Deus é justo em todas as suas atitudes, em tudo aquilo que Ele faz, Ele é justo. Então, a gente nunca deve pensar assim: mas por que Deus permitiu? Por que aconteceu isso, aconteceu aquele outro? Todas as coisas ruins que acontecem com as pessoas é a permissão de Deus
mas não quer dizer que seja a vontade absoluta de Deus. E a permissão de Deus vem na nossa vida e na vida das pessoas, das coisas ruins, pela consequência da desobediência. Então, toda desobediência tem um preço a ser pago, tem uma consequência, e Deus permite pela sua justiça. Mas a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é que todas as pessoas sejam abençoadas, que todas as pessoas venham ser salvos. Então, se nós vemos este livro aqui, trazendo um resumo de tudo que foi lido até agora, nós vemos que Deus quer salvar todas as pessoas, que Jesus veio para salvar todas as pessoas, mas não significa que todos vão ser salvos, porque muitos não vão querer, muitos não querem a salvação da sua alma. Mas Deus gostaria que todos fossem salvos. Tem um versículo lá, se não me engano, não me fala a memória, no livro de Tessalonicenses, que Deus fala que ele gostaria que todas as pessoas fossem salvas. Todos os homens se salvassem. Quando fala homens, ele se refere a homens e mulheres, pessoas humanas. Então, este livro todinho vem tratar a respeito disso, de toda a bondade de Deus pela nossa vida. Eu vou ter que pular uma parte aqui, porque agora ele vai falar uma parte muito forte, e essa parte aqui provavelmente pode ser cortado aqui o vídeo se eu postar, porque é uma parte muito forte aqui, onde vai falar coisas que a gente não pode falar aqui. Então, vou ter que cortar. Então, o próximo vai ser o capítulo 8 deste livro, que vai até o 13. Aí eu vou resumindo, eu vou ver o que eu posso falar aqui, para que a gente possa sempre meditar na palavra, sempre lembrar das promessas de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus te abençoe, beijo no coração, não deixe de curtir, de compartilhar, de me ajudar a divulgar este canal e a palavra de Deus, tá bom? Que o Senhor te recompense, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E ore por mim, que eu também oro por vocês, tá bom?